Olá, gente linda! Um excelente dia para todos. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, iniciando o nosso curso de alinhamento, né? Falaremos aí durante os próximos dias sobre o alinhamento físico, emocional, mental, né? Espiritual e energético. Esse primeiro módulo, ele foi introduzido aí muito rapidamente, né, sobre os princípios aí da física quântica, para que a gente possa ter realmente a consciência de que tudo é energia, que energia é igual a frequência, vibração e informação, né? Que existe um campo energético não só nos nossos corpos, mas em tudo, né? Na vida em si. Inclusive em toda a matéria, né? Animada ou inanimada, não faz diferença. Tudo existe um campo quântico, um campo unificado, que estão todos interconectados, né? E aí nós falaremos ainda durante todo o curso também sobre isso novamente, tá? Estarei trazendo aí o assunto, né, sobre os corpos energéticos, né, a nossa anatomia energética, e a ideia realmente é o alinhamento, tá? Eu introduzi a física quântica muito rapidamente, só para vocês terem uma ideia do que a ciência hoje traz, né? Do quanto é possível. Na verdade, a física quântica não é que é possível, é que realmente somos nós quem criamos a nossa realidade, através da nossa consciência e das nossas emoções, né? E o alinhamento é justamente para quê? Para que essa cocriação da nossa realidade ela seja positiva, alinhada, né, com a nossa essência. Porque hoje nós criamos tudo, mas de forma desalinhada, né? E na grande maioria das vezes inconscientemente. Então falaremos sobre tudo isso essa semana, tá? Essa é a aula de hoje, né, sobre como o nosso cérebro funciona, tá? Aqui eu estarei falando sobre as ondas cerebrais, é, a formação dos pensamentos negativos, das memórias, né? Por que acontecem? Vamos lá? Vamos imaginar assim, ó, você já se pegou repetindo os mesmos erros, mesmo sabendo que não são bons para você? Ou revivendo momentos dolorosos do passado sem conseguir se libertar dessas memórias? Então, se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho, né? Muitas pessoas se sentem presas em padrões de pensamento e comportamento que limitam a nossa felicidade, o nosso bem-estar, né? A prosperidade. Mas por que isso acontece? E o mais importante, como podemos mudar essa realidade? O cérebro é o nosso centro de controle, tá? Para entender por que temos dificuldades em mudar nossos padrões, precisamos entender como funciona esse cérebro, essa máquina maravilhosa, né? O cérebro hoje, bem dentro do meio científico mesmo, ele é visto como um computador super poderoso, poderosíssimo, na verdade, né? Responsável por controlar aí todas as nossas funções, desde os nossos batimentos cardíacos até os pensamentos mais complexos. E aí, nós vamos falar um pouquinho, antes de entrar nessas questões do cérebro, sobre as ondas cerebrais, tá? Acredito que a maioria aqui já tenha ouvido em algum momento, né, sobre as ondas cerebrais, que são como as impressões digitais do nosso cérebro, né, revelando padrões de atividade elétrica que ocorrem a cada momento. Cada tipo de onda, gente, está associado a diferentes estados mentais e comportamentos. E entender como essas ondas funcionam é fundamental para quem busca a transformação pessoal e uma reprogramação mental, tá? Aqui são 5 tipos de onda, né? As ondas delta, que elas têm uma frequência, né, de 0,5 a 4 Hz. Essa onda delta, ela está associada ao sono profundo e à restauração, né? Nesse estado, o corpo se regenera e a mente processa informações, tá? É realmente aquele estado de sono bem profundo, onde a gente nem sonha, tá? O corpo está relaxado, a respiração está lenta, né? E irregular também. A função dessa onda é trazer a regeneração celular, o fortalecimento do sistema imunológico e a consolidação da memória.
né? É o que a gente chama de atividades de sono REM, movimentos oculares rápidos, né? Quando a gente está ali, que a gente não vê, né? Nós estamos dormindo, mas quem está à volta percebe a movimentação, né, das nossas pálpebras, realmente dos nossos olhos rapidamente, né? É um estado de meditação profunda. E depois, durante a semana, eu vou trazer técnicas, materiais, meditações, tá? Aprofundando nesses assuntos. E aí, nós passamos para ondas teta, né? Que vão de 4 a 8 Hz. A gente vai falar sobre os Hertz também, tá? Essa onda, ela está presente em estados de relaxamento profundo. Ela é ideal para acessar o subconsciente. Ela é uma onda profunda, né? Dormindo também, mas sonhando, leves sonhos. A onda teta, ela, como que eu vou dizer assim? Aquele momento do sono que você está antes de pegar no sono profundo, ou antes de despertar, antes de acordar, você está naquela vibração. É um soninho profundo, porém sem sonhos, e é um sono não tão profundo quanto o outro, tá? Mas ainda assim também é aquele relaxamento. Não vou dizer que é um sonho profundo, mas é um relaxamento, tá? Ela é ideal para acessar o subconsciente e para reprogramar crenças limitantes, né? Por que eu sempre oriento vocês? Usem fones de ouvido, né? Ao ouvirem os áudios que eu envio de sintonização, de PNL, eu sempre falo assim, ouça com fones de ouvido, né? Na hora de dormir, ou antes de acordar, quando você está naquele soninho também, ou você coloca lá aquela programação, né? Milagre da Manhã, também. Por quê? Porque ela vai justamente para o seu subconsciente, né? É aquele estado de sonolência mesmo, de uma criatividade, de intuição, é onde chegam para nós as intuições, né? As suas características também são mente relaxada, corpo leve, fácil acesso ao subconsciente. E é por isso que eu, né, dou essas orientações, porque nós estamos no estado teta de relaxamento, né? Temos sim sonhos vívidos, estado de fluxo, onde estamos totalmente imersos em atividade. A onda teta ela é considerada a hipnose, é um estado de hipnose, onde realmente as programações chegam, inclusive, né, ali desde a infância. As crianças de 3 a 7 anos, né, estão em profundo estado teta, onde absorvem e aprendem tudo ao nosso redor, tudo ao redor delas, né? Ondas alfa dominam em estados de calma e relaxamento com os olhos fechados, né? Favorecem a concentração e a aprendizagem, tá? O estado também é de relaxamento, calma e um foco suave. Você já está mais focado do que em teta, tá? Em teta você, né, já está mais indo e tal, e aqui não. Você já está começando a ter um foco, uma mente tranquila, consciente, né? Você está com uma consciência mais expandida do que em teta, porque você está começando a estar mais presente mesmo, né? A sua função é de aprendizagem, memória, criatividade, redução do estresse, tá? É aquela meditação leve. Lembra quando eu falo de quando a gente está aprendendo a meditar, que você está ali, aí vem as informações, você deixa aí, né, como uma nuvem e vai seguindo, né? É mais ou menos isso, tá? Elas facilitam o aprendizado, a memorização, né? A meditação e o relaxamento que induzem um estado de maior receptividade às novas ideias e informações, tá? E as ondas betas, né? Ainda tem a beta e a gama, tá? Ondas betas, né? De 13 a 30 Hz, associadas ao estado de alerta, concentração e resolução de problemas. São dominantes durante atividades que exigem foco mental. Esse nosso estado aqui que nós nos encontramos, né, são as ondas beta, tá? Em que a gente está alerta, a gente está atento, né? Estamos aprendendo, estamos observando. Elas são muito importantes para a resolução de problemas, né? E também tomadas de decisões, tá? Porém, o excesso de ondas beta ela pode levar à ansiedade e ao estresse, né? Seu estado é de vigília, alerta e concentração, como eu comentei, a mente está ativa, né? Foco nas tarefas externas, nas resolução de problemas. É o nosso momento, como estamos aqui agora.
né, prestando atenção aqui no conteúdo, né, realmente esse estado de estudo, de trabalho, de praticar um esporte, né, de conversação. E nas ondas gama, que são acima de 30 Hz, alta cognição, né, processamento de informações mais complexas, um foco intenso, um aprendizado rápido, resolução de problemas mesmo, aquele momento que você está em alerta mesmo, né, de alta concentração, tá? Ela traz também, né, o aprendizado de novas habilidades também, né, e um fluxo intenso, tá? Aqui, gente, eu trouxe para a gente focar nas ondas teta, que eu considero, assim, de tudo que, nesse momento, é importante a gente ter um pouquinho de conhecimento sobre elas, tá? Que é porque, justamente como eu falei, né, das crianças, do fone, tá? A, as ondas tetas, elas são predominantes na infância. São como uma argila moldável, que dá forma ao nosso cérebro. Tá? É nesse estado de consciência que as crianças são mais suscetíveis a absorver informações, formar crenças e construir uma visão de mundo, né? A sua visão de mundo particular. E aqui eu estou falando das crianças porque servem para quem tem filhos, netos, sobrinhos aí e tudo mais, mas a nós mesmos, para a gente entender como a nossa infância molda, né, moldou as nossas crenças, as nossas percepções sobre a vida, sobre o outro, sobre nós mesmos, né? Imagine assim, o cérebro de uma criança como um computador em branco. Tudo que ela vivencia e aprende durante a infância vai escrevendo códigos nesse computador, formando programas mentais que irão guiar suas ações e também suas reações ao longo da vida, né? Essas programações, muitas vezes inconscientes, são como sementes plantadas que irão gerar frutos no futuro, né? No estado teta, a mente da criança, ela está mais aberta e receptiva, facilitando a absorção de informações do ambiente. É nesse estado que as crianças formam suas crenças. As experiências vividas na infância, as palavras dos nossos pais, né, dos nossos professores e de outras pessoas significativas moldam as crenças da criança sobre si mesma e sobre o mundo, né? E não é só isso, até nós, enquanto adultos, somos influenciados aí, né, pelas celebridades, pela mídia. A gente brinca que são os 4 P's, né? Pais, professores, pastores e padres e políticos, né? Mas vai além disso, né? É toda uma mídia em volta, é o governo mesmo, que vai moldando nossas crenças. São pessoas que a gente considera como pessoas com autoridade, né, em algum assunto e que formam nossas crenças. Um exemplo, um médico, se ele fala para você algo, ele tem ali um papel de autoridade, uma figura de autoridade. Então você compra aquilo como real. Não importa o quanto o conhecimento desse médico possa estar equivocado ou não, porque a ciência já avançou em outras informações, ou porque ele de alguma forma também traz as suas crenças pessoais ali, você toma aquilo como uma verdade e leva para a vida, né? Porque ele tem um papel de autoridade. Então a gente vai estar aprendendo sobre isso, né? Nós estaremos aí falando sobre tudo isso, tá? No estado teta também, né? Nas ondas teta é onde as crianças desenvolvem os padrões de comportamento. Elas aprendem por imitação, observando e copiando os comportamentos dos adultos ao seu redor, né? É, não só as crenças como os comportamentos. E eu vou além, tá? Eu falo até as emoções. Eu na minha caminhada aí eu tenho descoberto que até as minhas emoções, a forma de reagir a determinadas situações é baseado nas emoções que eu via em casa, no meio, né, dos amigos, dos professores, não só a forma de pensar, como a forma de agir e até de sentir, tá? É justamente onde as crianças criam, né, o que a gente chama também de mapas mentais. As experiências vividas na infância, elas são armazenadas na memória, né? Formando aí esses mapas mentais que guiarão as nossas decisões e nossas ações futuras. E é justamente aqui, nesse estado de ondas teta, que durante a infância, né, nós formamos aí justamente essas crenças limitantes
tanto quanto as fortalecedoras, né? Crenças limitantes são aquelas que nos impedem de alcançar nosso pleno potencial, como eu não sou capaz, não sou bom o suficiente, o mundo é um lugar perigoso, né? E as crenças fortalecedoras, elas são aquelas que nos motivam e nos impulsionam a buscar nossos objetivos. Aqui eu posso colocar que é a polaridade polaridade oposta às limitantes, né? Sim, eu sou capaz, eu sou boa o suficiente nisso, eu posso fazer qualquer coisa, né? O mundo é um lugar maravilhoso. E aí realmente é o que nós vivenciamos na infância, nós trazemos, são as crenças, são os comportamentos, são as emoções que nós trazemos aqui para a nossa vida adulta, né? O ambiente em que a criança cresce, ele desenvolve um papel fundamental na formação de suas crenças e valores. É muito comum vermos, né, os padrões se repetindo, os filhos tendo o mesmo estilo de vida, de comportamento dos pais, né? Isso é tão comum. O que é a exceção da regra é justamente aquela pessoa que nasce em um ambiente escasso, um ambiente desalinhado, desarmonioso, e ela conseguir sair desse padrão e se transformar, né, em uma grande pessoa em todas as áreas da sua vida. Isso é mais difícil, porque primeiro nós não temos o conhecimento desde a infância sobre essas informações, né? Os nossos pais, eles já vêm trazendo os seus traumas, as suas dores, seus comportamentos dos nossos avós, que trazem dos bisavós, e isso vai se repetindo. E hoje nós estamos em uma era que realmente é possível aí a todos ter fácil acesso a essas informações e a como mudar a sua realidade. Basta ter interesse, né, e procurar e pesquisar, né? Um ambiente, quando amoroso, seguro e estimulante, ele proporciona à criança as ferramentas necessárias para desenvolver uma autoestima saudável, né? E uma visão positiva do mundo. E é isso, o ambiente, ele molda, e hoje comprovado até pela ciência, não só a nossa mentalidade, as nossas emoções, mas os nossos genes, tá? A boa notícia disso tudo, gente, tá? É que é possível reprogramarmos, né, essas crenças, esses comportamentos, essas emoções. Embora as programações da infância sejam poderosas, elas não são imutáveis. Hoje, a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar e se mudar, nos permite reprogramar nossas crenças, né? E os nossos comportamentos, tá? E aqui eu falo justamente quando a gente entra no piloto automático, né? Essas crenças, esses comportamentos que vão para o subconsciente, né? Quando estamos nesse estado teta, o piloto automático ele é uma parte importante do nosso cérebro, que é responsável por automatizar muitas das nossas ações. Isso é ótimo para tarefas simples, como andar ou escovar os dentes, né? Dirigir um carro que você já praticou, já aprendeu, já tá, você não faz o caminho automático para o trabalho, de casa, né? Que a gente conhece. No início a gente fica atento, passa a marcha, né? Pedal, freio, não sei mais o que. E aí, de repente, você já está no automático, você já nem percebe mais o que você está fazendo, né? Então, realmente, esse piloto automático é maravilhoso em várias funções, mas pode ser um problema muito grande quando se trata dos hábitos negativos, né? Nosso cérebro, ele adora a rotina e ele tenta economizar energia. Então, o cérebro ele tende a repetir os mesmos padrões, mesmo que eles não sejam mais úteis. Para o cérebro, não existe o positivo e o negativo, certo e errado, bom e mal. Ele só executa, né? Aí tem a questão também das nossas memórias, né? O nosso cérebro armazena todas as nossas experiências, tanto as positivas quanto as negativas. As memórias dolorosas, em particular, elas tendem a ser mais vívidas e podem afetar a forma como pensamos e sentimos. Quando a gente revive essas memórias negativas, né? Estamos, na verdade, fortalecendo
as conexões neurais associadas a essas emoções, a essas memórias, né? Tornando ainda mais difícil esquecê-las. Os pensamentos automáticos. Muitas vezes, nossos pensamentos surgem de forma automática, sem que tenhamos controle sobre eles, né? Volto lá ao exemplo da meditação, né? Quando a gente tenta lá meditar, a gente está no iniciozinho, e aí vem 1 milhão de informação ali e você, ai meu Deus, vai lá, deixa passar, passa como nuvem, tá? Esses pensamentos automáticos podem ser negativos e distorcidos, influenciando nossas emoções também e nosso comportamento, tá? Aqui eu trouxe até mais um pouquinho das algumas tarefas automáticas do cérebro, né? Os batimentos cardíacos, por exemplo. O coração ele bate ritmicamente. Você não precisa pensar, fazer algo para que o seu coração bata, né? Ele está ali bombeando sangue para todo o corpo. Essa função é controlada por um grupo de células especializadas, né, no coração. Mas o coração desempenha um papel importante na regulação da frequência cardíaca, ajustando-a de acordo com as nossas necessidades. Você não precisa ficar pensando se o coração está batendo, se não está, como é que vai fazer, né? É automático. O nosso cérebro, ele emite já as funções, né? Para isso, a digestão. Desde a mastigação até a absorção de nutrientes, a digestão é um processo complexo, que ocorre em grande parte de forma automática, né? O cérebro coordena a liberação de enzimas digestivas e controla a contração dos músculos, do trato intestinal. Equilíbrio. Manter o equilíbrio é fundamental para realizarmos nossas atividades diárias. O cerebelo, uma parte do cérebro, é responsável por essa função, processando informações dos nossos olhos, ouvidos e músculos para ajustar nossa postura e movimentos, né? Termorregulação. O cérebro também mantém a nossa temperatura corporal constante, ajustando a produção de suor e a vasoconstrição ou vasodilatação dos vasos sanguíneos. Então, aqui eu estou falando dos benefícios do nosso cérebro atuar no automático, né? Tem muitos benefícios para essa função. O problema é justamente quando levamos para o negativo, né? As memórias, por exemplo. Quando vivenciamos uma experiência negativa, como uma perda, né, um fracasso ou um trauma, o nosso cérebro ele libera hormônios do estresse, né? Hormônios como cortisol, adrenalina. E esses hormônios, eles aumentam a atividade em áreas do cérebro relacionadas à emoção e à memória. Por que isso acontece? Tá? Pela sobrevivência, né? Do ponto de vista evolutivo, vamos dizer assim, lembrar de experiências negativas era crucial para a nossa sobrevivência. Não só era, como é, né? Ao evitarmos situações perigosas, temos mais chances de sobreviver e passar nossos genes adiante, né? De evoluirmos, de progredirmos, de seguirmos. Então, a sobrevivência é justamente aquele estado, quando o seu cérebro está naquele estado de luta ou de fuga, né? E por isso acontecem, por isso ele tem armazenado ali essas memórias negativas e elas surgem, né, muito forte muitas vezes, porque você entra em estado de alerta, tá? As emoções, né? Consolidação da memória. As emoções fortes, especialmente as negativas, ajudam a consolidar as memórias no cérebro, né? Elas se tornam mesmo mais vivas e duradouras do que as positivas, justamente por causa dessa questão de sobrevivência, né? Que é onde eu falo que é uma proteção. O cérebro, ele tenta nos proteger de futuras experiências negativas, reforçando essas memórias dolorosas para que possamos evitá-las. Por isso eu falo que é sempre importante a gente estar atento, porque às vezes nós estamos com um sentimento que nesse momento já não é mais perigoso para nós. Poderia ser quando você era uma criança, né? Subir em determinadas alturas que para uma criança poderia ser perigosa e que para você hoje não é. Mas aquela experiência lá está armazenada, né? A repetição. Quanto mais pensamos em uma memória negativa, mais forte ela se torna, tá? Essa memória, a memória, esse pensamento
tanto negativo quanto positivo, quando nós pensamos em algo, ele libera reações bioquímicas, né, que vão gerar uma química no nosso corpo, e aí vira-se um ciclo vicioso, porque o pensamento ele vai gerar aquela emoção vai voltar no pensamento, e é onde a gente fica nesse ciclo vicioso, tá? Nessa repetição. O significado pessoal. As memórias que estão relacionadas à nossa identidade ou autoestima tendem a ser mais marcantes, né? É, Quando criança, por exemplo, que você se sentiu exposto de alguma maneira, né, pelo um pai, por uma mãe, que são as pessoas de referência para nós, né, enquanto crianças. Alguma besteira que eles falaram, sem pensar, nem se deram conta, você se sentiu exposto, ou mexeu na sua autoestima, né? Isso marca muito quando criança. E aí tem esse significado pessoal, que a gente dá para aquela situação. O contexto em que a memória foi formada também influencia sua vivacidade, que é justamente isso. Uma experiência negativa, né, acompanhada de outras emoções intensas também, como medo ou raiva. Ela será mais difícil de esquecer, né? Aqueles pais que estão sempre ameaçando o filho ou com castigo ou com uma surra, né? O pessoal mais antigo hoje não tem tanto isso, né? Ou será que tem? Mas os pais mais antigos tinham muito disso, né? Ah, porque eu vou te bater, você não é nem doido, né, de fazer isso. Ah, o chinelo é voadora, né? Então, tem várias essas questões, que realmente são emoções intensas, de medo, né, de ansiedade, de raiva. Eu conheço pessoas que na infância já, quando o pai estava para chegar do trabalho, era um momento de tensão, de dor, não era prazeroso, porque o pai chegava nervoso, estressado, brigando com a família, com a mãe, com os filhos, ameaçando, né, ou alcoolizados. E isso fica armazenado, né? Ali entra também esse instinto de sobrevivência da criança, de alerta. Então, são emoções intensas que ficam registradas no corpo. Agora, é importante lembrar que essas memórias negativas, elas fazem parte da vida, né? Em algum momento, por mais que você tenha um ambiente familiar amoroso, harmonioso, né, alegre, as experiências da vida, quando você vai para a rua, para o mundo externo, alguma coisa sempre pode acontecer, né? E trazer uma experiência negativa para você, uma memória negativa, às vezes nem é diretamente com você, né? Mas você assistiu, você vivenciou, presenciou alguma informação negativa e traz ela, né? E ao invés de tentar eliminá-las, o objetivo é aprender mesmo a conviver com elas de forma mais saudável e não permitir que elas controlem a nossa vida, tá? O objetivo desse curso aqui, gente, não é voltar no passado, tá? Eu sei, eu já fiz várias terapias, inclusive energéticas, né, holísticas, e era muito, assim, é complicado quando você fica revivendo sentimentos, né, e emoções que trazem dor. Ficar voltando no passado, relembrando de coisas que foram vivenciadas, que geraram trauma, um bloqueio, traz dor e você só está repetindo esse padrão e trazendo mais disso para o seu presente. Quando você volta em uma memória que foi frustrante, que foi dolorosa, traumática, você está trazendo isso para o seu presente. E eu hoje eu tenho uma outra percepção sobre isso. Eu não trabalho revivendo o passado, né? A não ser em casos extremos, que é necessário uma hipnoterapia mesmo de regressão e tudo mais. Mas a ideia aqui hoje não, é expandir a consciência e estarmos no presente, tá? Trazer para o presente novos pensamentos, novas emoções, novos sentimentos fortalecedores que nos empoderam, tá? E aí a gente simplesmente, eu costumo falar assim, pensamento negativo a gente não elabora, a gente cancela. Eu falei isso em outra aula lá, né? A gente não elabora, a gente cancela, tá? Como mudar os padrões negativos, né? Aqui eu falo justamente o quê? Consciência, né? Eu gosto muito de falar estar consciente do que você está consciente. Estar consciente do seu presente, né? É o primeiro passo
é justamente observar nossos pensamentos e reações automáticas. Lembra lá da explicação sobre o alinhamento, como o alinhamento ocorre? 4 perguntinhas. O que penso e como penso? O que sinto e como sinto? Como estou agindo? Quais são as minhas atitudes? Né? Como estou me alimentando em todos os níveis, né? Visual, auditivo, alimentar, né? Do que eu estou me alimentando, né? E quão consciente eu estou desses 3 itens. Lembram disso? Eu coloquei lá na aula de alinhamento. E essa, gente, é a chave de tudo. É estar consciente. Se fosse vocês, fazia um papelzinho, um post-it, qualquer coisa, no celular, sabe? Coloca lá no despertador do celular essas 4 perguntas, para de vez em quando, a cada 3 horas, né? No início a gente faz isso o tempo todo. Eu, no início, né, me programava para fazer, para lembrar de fazer essas perguntas para mim mesma o tempo todo. Depois não, gente, isso fica no automático. Depois que a gente expande a consciência, a gente não tem mais essas questões, entende? Você tem mais o que fazer, que é ir trabalhar, né? Levar conhecimento para outras pessoas, mas no início nós precisamos dessas ferramentas, desses, como que eu vou dizer, né? Essas ferramentas, essas dicas para poder nos mantermos conscientes, tá? Desafiando nossos pensamentos, né? Quando tiver um pensamento negativo, você pode se perguntar: isso é verdade? Existe outra forma de ver essa situação, né? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Ou simplesmente cancelar, tá? Aí é o que eu falo, tem que ter ali a sabedoria, né? O que eu vou perguntar, vou questionar, mas eu não elaboro esse pensamento negativo dentro de mim, tá? Eu observo, entendo por que ele chegou, se ele é real ou não. Na grande maioria das vezes não é, não faz sentido, se a gente observa bem, tá? E cancela, né? Praticar a gratidão, né? Ao focar nas coisas boas da vida, gente, a gente fortalece as conexões neurais também associadas à positividade. As conexões neurais estão lá não só para trazer o negativo, mas o positivo também, tá? Meditação e mindfulness, né? Estar presente é justamente acalmar a mente e aumentar a consciência desse momento presente. A terapia, gente, um terapeuta também pode ajudar a identificar e trabalhar os padrões negativos, tá? Tem muito terapeuta maravilhoso, psicólogo aí no mercado, né, que oferecem boas ferramentas, estratégias personalizadas. Porém, o objetivo deste curso, tá, é você se descobrir como seu próprio mestre. É você ter consciência que a maior ferramenta que existe é a tua mente, é a tua consciência. Existem hoje milhões de ferramentas aí no mercado, e eu trabalho com 2, mas a ideia hoje, diante das novas percepções, novas consciências que vêm chegando para mim, né, é justamente o quê? Você é seu próprio mestre, você é o capitão do seu navio, da sua vida, você direciona tudo, né? A maior ferramenta que existe hoje não é hipnoterapia, não é reiki, não é barras de axis, não é nada, é a tua mente, é o teu cérebro, é a tua consciência, tá? O meu objetivo com esse curso é justamente trazer isso para vocês, que ao final desses 34 dias, vocês não precisem buscar nada fora, sabendo que tudo está dentro, tá? Mudar os padrões de pensamento, de comportamento, as emoções, leva tempo e esforço. É preciso ser paciente com vocês mesmos, né? Celebrar cada pequena vitória, porque não é da noite para o dia. Você tem uma vida de programação, né? Desde a infância, né? Você tem uma vida sendo programado, absorvendo tudo ao seu redor, as palavras, os olhares, as reações, as emoções de outras pessoas. E aí, da noite para o dia, você quer que mude tudo? Pode acontecer, mas geralmente leva-se um tempinho. E aí é importante vocês terem essa consciência, tá? Acho que leva um tempo. Ó,
O que são os pensamentos automáticos? Né? A voz interna que molda a nossa realidade. Imagine assim, imagine um filme passando na sua cabeça. Imagens e frases que surgem sem que você as convide. Esses são os pensamentos automáticos. Ideias que surgem de forma espontânea, que muitas vezes a gente não tem consciência de onde eles vêm, né? Eu vira e mexe, eu pegava assim, gente, de onde surgiu isso? Até hoje sempre surge. De onde surgiu essa informação, esse pensamento, né? Essa lembrança? Eles são como uma trilha sonora, né? Interna que acompanha nossas vidas. E influenciam nossas emoções e comportamentos o tempo inteiro, tá? Esses pensamentos automáticos, eles são como lentes pelas quais vemos o mundo. Eles filtram e interpretam nossas experiências, moldando nossa percepção da realidade. Se esses pensamentos são negativos e distorcidos, podem gerar emoções como tristeza, né, ansiedade e raiva, influenciando nossas decisões e ações. Eu costumo falar quantas vezes você está ali num estado neutro, né? Você está ali, está tranquilo, está de boa, nem triste, nem alegre, está normal. De repente, sua frequência cai, né? Seu pensamento, sua emoção, seu sentimento cai. Você não sabe de onde surgiu, né? Foi alguma percepção, às vezes uma palavra que alguém passou ao seu lado e trouxe uma lembrança no inconsciente e que te trouxe uma memória negativa e despertou um sentimento de tristeza, ou de ansiedade, ou de raiva, né? Às vezes você está ali em neutro, em ponto neutro. E aí, poxa, você bateu a meta, fez aquela venda maravilhosa, sabe que vai entrar uma comissão maravilhosa no bolso, satisfez o seu cliente, a empresa, a emoção sobe, né? Você está feliz. Ah, você lembrou daquela pessoa amada. Automaticamente você abre um sorriso, né? Tá ali olhando o celular, a pessoa te manda aquela mensagem tão gostosa que você estava esperando, você abre aquele sorriso e a emoção elevou, tá? São os pensamentos, né? Às vezes automáticos que vêm mesmo. Alguma coisa que foi falada e que é tão gostoso, né? E aí, como funcionam esses pensamentos? É isso, imagine um computador, tá? Que eu vou trazer para a linguagem de computador, né? Os programas instalados nesse computador são as nossas crenças e esquemas mentais. Quando algo acontece, o computador, nosso cérebro no caso, busca nos programas instalados nossas crenças, uma explicação para o evento. Essa explicação rápida e automática é o pensamento automático, né? Que a gente não se dá conta, tá? Os tipos de pensamentos automáticos. Aí existem diversos tipos de pensamento, eu já citei alguns aqui, né? E vou trazer mais alguns, como a generalização excessiva. Tirar conclusões gerais a partir de um único evento. Exemplo, falhei em uma prova, sou um fracasso. Você é um fracasso porque você falhou em uma prova? Você não é um fracasso. Talvez você não tenha se preparado adequadamente para essa prova. Não quer dizer que você é um fracasso, que se você se dedicasse, e na maioria das vezes um pouquinho mais, você não teria falhado, né? A leitura da mente. Assumir que sabemos o que os outros estão pensando, né? Exemplo, ele está me olhando com desprezo. Isso é verdade? Você tem certeza que isso é uma verdade? Às vezes a pessoa até pode estar olhando para você, né? Com um olhar, com um semblante de desprezo, mas a cabeça da pessoa está em outro planeta. Eu falo porque isso é muito comum acontecer comigo. Às vezes eu estou parado, fixado, olhando para alguma coisa, mas a cabeça está em outro mundo, né? E o outro está presumindo que eu estou em alguma situação que não tem nada a ver, né? A filtragem, focar apenas nos aspectos negativos de uma situação, ignorando os positivos. Exemplo, tudo deu errado hoje. O dia tem 24 horas, tudo literalmente deu errado? Ainda que nada talvez tenha sido positivo, mas será que não ficou em estado neutro? Lembrando que só da gente acordar, abrir os olhos, já é algo maravilhoso, não é? Às vezes você teve 5 minutos no dia em que algo deu errado,
e você traz aquilo para o dia inteiro, carrega aquela energia, aquele pensamento, aquela emoção o dia inteiro. Mas aquilo mesmo durou só 5 minutos, né? Catastrofização. Antecipar o pior em todas as situações. Exemplo, se eu fizer essa apresentação, eu vou fazer um papel ridículo. E de repente pode ser uma apresentação incrível, né? Se você se deixa fluir na sua autenticidade, tudo pode acontecer de maravilhoso. Se você se preparar, se você né, estudar. Então, gente, é isso. A gente fica sempre inventando um monte de coisas. E é preciso estar atento realmente a esses pensamentos, a essas crenças, né? Que nos limitam. Todas essas que foram citadas aqui por mim são crenças que limitam, que não deixam o nosso potencial pleno surgir, né? E ao identificar esses nossos pensamentos, esses pensamentos automáticos, né, podemos começar a questioná-los, né? E quando questioná-los, também desafiamos as crenças negativas que os sustentam. Como prestar atenção, como identificar os pensamentos automáticos? Prestando atenção aos sentimentos, mantenha um diário, procure um terapeuta, né? Quando você se sentir triste, ansioso ou irritado, pergunte-se: o que estou pensando neste momento? Olha o alinhamento, né? Mantenha um diário. Isso é muito legal, tá? A gente, quando era adolescente, né, adorava um diário e não queria que ninguém visse. Hoje a gente põe nas redes sociais para todo mundo ver e fica chateado se ninguém vê. Mas vamos voltar à técnica do diário, né? Anote seus pensamentos, suas emoções e comportamentos ao longo do dia, porque isso vai te ajudar a identificar seus padrões de pensamento, sabe? E aí o terapeuta, né, gente? Há casos, como eu falei, tá? A ideia do curso é que você se redescubra seu próprio mestre, se reconecte com a sua essência, que não precise buscar fora, mas há casos em que é necessário, se faz necessário buscar um terapeuta, um psicólogo, tá? Até um psiquiatra, você realmente buscar ferramentas e profissionais que irão te auxiliar, né? Lá no início do curso lá eu deixo lá bem claro, tá? Isso aqui não é terapia, isso não substitui nenhum tratamento médico, psicológico. Então sigam, não abandone nenhum tratamento sem que o médico, né, te dê alta desse tratamento, tá? É muito importante terem isso em mente. Aqui eu voltei para falar um pouquinho da neuroplasticidade, né? Que é a capacidade do cérebro de se adaptar e de se reorganizar ao longo da vida. A neuroplasticidade é a chave para a transformação pessoal, que eu não coloquei ele rodando direitinho, mas ao compreender como o cérebro funciona e como podemos influenciar sua plasticidade, aí sim podemos moldar nossas mentes e, consequentemente, nossas vidas, né? É preciso a gente entender que o nosso cérebro ele é composto por bilhões de neurônios, né, que se conectam através de sinapses. As sinapses aqui é um modelinho, ó, justamente esse videozinho aí, ó, das sinapses, né? Elas se formando, se conectando. Essas conexões formam redes neurais, que são responsáveis por nossas funções cognitivas, emoções e comportamentos. A neuroplasticidade, ela permite que essas redes sejam fortalecidas, enfraquecidas ou até mesmo criadas a partir de novas experiências, né? Como eu falei sobre ali, estar consciente, desenvolver uma nova atividade, praticar gratidão, tá? É muito importante. É através da neuroplasticidade, por exemplo, que pessoas que sofrem acidentes, traumas físicos, inclusive, e tudo mais, conseguem se recuperar. Hoje existem, é só pesquisar aí no Google, milhões de pessoas se recuperando de acidentes, de diagnósticos, né, de câncer em último grau, de acidentes em que fica paralítico, tetraplégico, e a gente vê as pessoas se recuperando. É só pesquisarem que vocês vão encontrar, tá? A neuroplasticidade ela nos permite o quê? Quebrar hábitos, né? Ao praticar um novo comportamento, estamos fortalecendo essas conexões neurais, né? E automaticamente enfraquecendo as antigas.
associadas aos hábitos que queremos mudar, né? Aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical ou praticar um esporte são exemplos de atividades que estimulam a formação de novas conexões cerebrais, né? E mudar os padrões de pensamento, né? Pensamentos negativos e crenças limitantes podem ser substituídos por pensamentos mais positivos e construtivos através da prática da atenção plena e da reprogramação mental. E aqui na reprogramação mental eu gosto muito da repetição dos fones, sabe? De você realmente estar no estado teta, né? Na onda cerebral teta ali, colocar um fonezinho de ouvido com uma PNL, né? Com uma reprogramação, com afirmações positivas ou com perguntas e fazer frequências também, né, sintonizações para você realmente fazer uma reprogramação mental, uma reprogramação celular, tá? Ela nos ajuda também a superar traumas, né? Ela permite que o cérebro se reorganize após traumas, permitindo a cura e a recuperação, como eu mencionei ali, né, agora há pouquinho. Como estimular a neuroplasticidade para a transformação pessoal? Tudo que eu falei agora, aprendizado contínuo, exercícios físicos, né? No aprendizado contínuo você está buscando novos interesses, novas habilidades, né? Desafiando sua mente. Nos exercícios, você aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro e estimula a formação de novas células nervosas, né? A meditação, ela vai te trazer a uma atenção também plena, a consciência elevada, a um controle emocional, a qualidade do seu sono também, né, para consolidar as memórias e a reparação dos tecidos cerebrais. A dieta saudável, uma alimentação rica, né, em nutrientes essenciais para o cérebro, como o ômega 3, por exemplo, vitaminas e minerais, também contribuem para a saúde cerebral. Interação social. E aqui eu estou falando de relacionamentos positivos, né, significativos, que estimulam a liberação de neurotransmissores como a dopamina e a ocitocina, que promovem o bem-estar e a felicidade, né? Interação social, gente, não é com pessoas negativas que estão sempre reclamando da vida, de tudo, do país, do governo, do pai, da mãe, do patrão, né, do chefe, tá? Não, bons relacionamentos, né? Lembrem-se, mudar padrões de pensamento e comportamento leva tempo e esforço. Seja paciente consigo mesmo e celebre cada pequena vitória. Tá bom, gente? Não é da noite para o dia que vai acontecer, mas é preciso que se dedique. Se não tiver o mínimo de comprometimento de vocês, não vai acontecer e você só vai ter mais do mesmo, tá? Aqui eu trouxe um pouquinho dos hemisférios cerebrais, né? Mais de curiosidade, porque eu acho uma imagem bonita também, ter uma ideia do lado direito, do lado esquerdo, como eles trabalham, né? Essa figura, ela ilustra a separação neuropsíquica das principais funções, né, do cérebro. Todos nós temos justamente essa estrutura, é o que coloca que realmente algumas pessoas são mais criativas, outras mais analíticas, né? E é importante observar que, apesar de existir essa tendência natural ao desenvolvimento de um dos lados, a gente deve procurar harmonia, né? E a integração dos dois hemisférios, pois só assim poderemos realmente ativar e utilizar todo o nosso potencial humano. Gente, essa é a aula de hoje falando sobre o cérebro, trouxe esse conhecimento, né, para vocês terem uma ideia de como funcionam as nossas emoções, por que a gente repete determinados padrões, né, como a ideia justamente da nossa mente, né, do nosso cérebro de nos proteger, né, aquela questão de sobrevivência que eu citei, porque as intenções negativas, as emoções negativas, elas despertam com muito mais intensidade em nós, então tendemos a repetir. E a gente vai continuar falando. Depois eu irei liberar aqui outros materiais, tá? Sintonização, meditação, várias coisas no decorrer dessa semana. Então, é importante que vocês sigam essas orientações. Eu falei desde o início, tá? Aqui ninguém tem que nada. Todo mundo é adulto, né? Todo mundo sabe o que fazer e o que é melhor. Mas lembrem-se, quando a gente tem informações, técnicas, sugestões de algo que pode vir a nos fazer bem,
a nos auxiliar a expandir a consciência, buscar um equilíbrio energético, né, físico, emocional, mental, e a gente não utiliza, isso já demonstra uma grande resistência. Resistência ao crescimento, né? Resistência à transformação pessoal, tá? Pode ser que você escute isso tudo e chegue no final e fale assim, nossa, só falou besteira, nada me atende. Ok, mas você fez uma escolha, e tudo são escolhas, tá? Tudo que nós temos são escolhas, do que queremos para nossa realidade, né? Para o nosso meio, para o nosso entorno, e é isso. Então, assim, o que eu peço é que realmente vocês façam o tempo e o dinheiro de vocês valerem a pena, né? Porque se vocês só pegarem esse conteúdo, deixar aqui, ver uma vez ou outra e não seguir, você só está gastando tempo e dinheiro, né? Tudo bem que a informação ela vai ficar ali no teu campo energético. Em algum momento isso vai retornar e vai fazer sentido. E aí pode ser que você pegue isso com mais afinco, né? O curso em si. Mas para que adiar o crescimento? Para que adiar a melhora, né? A resistência, gente, ela é feroz, ela é brutal, tá? Sempre que você tentar, você está num nível, né, de consciência, ou de qualquer área da vida, tá? Você tentar subir um pouquinho, se prepara para vir a resistência, para lidar com a resistência, porque de tudo vai acontecer. Eu posso garantir por esse curso, né? Desde o primeiro dia, né? Que eu não consegui liberar o curso na hora, tudo aconteceu. O outro vídeo lá que ficou mudo. Então, assim, é uma certa resistência, o medo de uma exposição, talvez, de um julgamento, né? Tem um monte de coisa aí que podem estar realmente fluindo. Então, é preciso nos prepararmos para lidar com a resistência, tá? E ter isso em mente. Opa, estou resistindo, cancela. Né? Resistência, cancelada, cancelada, cancelada. Autossabotagem, cancelada, cancelada, cancelada. Utilize esse cancelado o tempo inteiro, gente. 24 horas por dia, sempre que identificarem algo negativo, tá? Ou uma ação, um pensamento, uma emoção, né? De baixa frequência, negativo, cancelem. Não fica elaborando, não, só cancela. Tá? Uma vez que você cancelou, aquilo não vai lá para o inconsciente, não, está cancelado. É um programa para o teu cérebro, é um comando que você dá para a tua mente. Gente, hoje, né, o vídeo foi um pouquinho mais longo e provavelmente durante a semana também será mais um pouquinho de tempo, né? Porque a gente vai realmente falar bastante e fica aqui esse conteúdo, tá? Eu gostaria de receber algum retorno de vocês, né? Se estão acompanhando, o que estão achando, como estão recebendo essas informações, se estão praticando, né? Trazem para mim, tá bom? Um excelente dia, uma excelente semana para vocês, de muita expansão de consciência. Essa semana é de muita expansão de consciência. Alinhamento mental. Por que a gente começa pelo alinhamento mental? Porque a consciência é a base de tudo. Uma mente alinhada, ela é capaz de tudo, ela é imparável, né? E quando a mente está alinhada com a emoção, nossa, aí é o céu, porque tem uma coerência, tá? Uma coerência mente-coração. Vocês vão entender sobre isso. Um grande abraço para todos.